Nesta semana, o Paraná S.A. Entrevistas fala dentro da Fundação ProRenal, a primeira na América Latina com esse foco, através da administração do Dr. Riela. Bem-vindo ao programa, Dr. Riela. Bom dia, bem-vindo. Obrigado. Dr. Riela, seguramente é uma das únicas fundações no mundo com esse foco? Não, certamente, né? Nós, quando criamos a Fundação ProRenal em 1984, tínhamos uma ideia que foi produto da nossa pós-graduação nos Estados Unidos de angariar recursos para a pesquisa. Mas muito cedo ficou claro de que a nossa população de pacientes renais, principalmente a população que faz diálise, tem muitas outras necessidades, né? E daí nós direcionamos o grande foco nosso à assistência ao paciente renal crônico, né? Obviamente não descuidamos da pesquisa ou da área educacional do paciente ou mesmo da comunidade, mas o nosso foco foi angariar recursos para melhorar a qualidade de vida, melhorar o atendimento que nós podíamos dar a esses pacientes com doença renal crônica. Tanto que o slogan da Fundação no início prevalece até hoje, era uma fundação de amparo à pesquisa em enfermidades renais e metabólicas, né? Mas hoje em dia, realmente, a gente ampliou, hoje é um tripé, né? Que é educação, pesquisa e assistência à saúde do paciente, né? Então, esse tem sido o foco da nossa fundação. A grande maioria das fundações no mundo, principalmente as mais ricas, elas têm recursos que são angariados para investir em pesquisa e em educação. Porque é muito complicado nós fazermos o que nós fazemos aqui. É uma equipe multiprofissional, são mais de 100 funcionários, né? E isso, além de exigir recursos, exige uma dedicação de toda a equipe nesse sentido, né? Coisa que os outros centros preferiram não ir por este caminho, né? Mas aqui no Brasil nós percebemos já desde aquela época que o grande diferencial nosso seria isso. Dr. Riela, mais de 93% das empresas brasileiras não têm o tamanho desta fundação. Além de médico, é presidente e gestor. Quais são os maiores desafios da liderança e da gestão numa instituição desse porte que trabalha com recursos próprios? Bem, nós estamos sempre com o pires na mão pedindo, né? Quando a economia do país vai mal, obviamente as pessoas se retraem, doam menos. Mas é importante que as pessoas saibam que quem doa para as fundações são as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres são as que têm a maior... Os menos favorecidos. Os menos favorecidos são os que ajudam, né? Nós dependemos de doações via conta de telefone, por exemplo, né? Nós temos uma equipe no telemarketing que telefona para as pessoas, conta o trabalho da fundação e pede uma ajuda de R$5 por mês na conta do telefone, né? Essas pessoas se sensibilizam e elas escutam as histórias, né? A classe A e B, ela não quer nem saber, né? Ela não se sensibiliza com isso, né? Mas isso não é uma coisa só do Brasil. No mundo todo são as pessoas mais pobres, as pessoas mais humildes que têm essa sensibilidade, né, de ajudar ao próximo. Então esse é um desafio constante, né? Nós instituímos um cartão em que a pessoa que tem o cartão da ProRenal tem benefícios em rede de farmácias, em supermercados, né? Então é uma forma de ela também contribuir com a fundação, né? Adquirindo um cartão desse e tendo, né, benefícios. Se ela somar todos os benefícios ao longo do ano, o custo de um cartão passa a ser irrisório, né, pequeno, né? Então, esse é o grande desafio, né, de você ter recursos para manter esses programas de uma maneira continuada, né? O outro desafio, naturalmente, é a gestão de mais de 100 pessoas, né, em todas as áreas e, graças a Deus, nós temos, né, na coordenação da Annelise Marcolin aqui, uma pessoa extraordinária que consegue, né, cada módulo desse representar e trabalhar de uma maneira bastante eficiente. Vamos falar um pouco de índices e estatísticas mundiais e do Brasil.
O senhor tem ideia de quantas pessoas no mundo aproximadamente sofrem de complicações renais, mesmo que não estejam sabendo através dos sintomas? Nós sabemos hoje em dia, isso é uma informação dos últimos anos, né, de que em torno de 10 a 15% da população adulta de um país tem doença renal crônica. Né? Nós temos dados aqui feitos numa pesquisa em 6.000 pessoas no município de Campo Largo, e nós mostramos que 11,4% da população adulta que nós escolhemos aleatoriamente, foi um sorteio da Companhia de Luz ali de Campo Largo, tinham sinais de doença renal crônica. Então, se nós considerarmos o Brasil que, digamos, tenha uma população hoje de 200 milhões de habitantes, que tenha de jovens seus 40, 50 milhões, nós teríamos aí uns 150 milhões de adultos, né? Dos quais pelo menos 10%, 11%, que daria em torno aí de 15, 16 milhões de pessoas no Brasil com doença renal crônica. Então, é muito importante que a população tenha ideia da magnitude disto, né? Porque é uma, digamos assim, uma prevalência maior do que diabetes, né? Que o diabetes na população em geral é em torno de 8,5%, 9%, então é mais do que o diabetes. Então é importante que a comunidade saiba que a doença renal crônica ela é mais frequente do que se supunha. Segundo, não existem sintomas, a pessoa não descobre que tem uma doença crônica dos rins, a não ser que ela perca 70% a 80% da função dos rins. Então a mensagem educativa para a comunidade é: não espere por sintomas, né? E aí a pergunta é: bem, mas eu tenho risco ou não tenho risco? Aí entra os fatores de risco. Se você for uma pessoa diabética, uma pessoa que tenha pressão alta, né, que tenha uma história na família de doença cardiovascular, tipo infarto, o acidente, o derrame cerebral, o acidente vascular cerebral, se você for idoso, então, né, acima de 60 anos, e se for extremamente obeso, né, esses são os fatores que podem prejudicar, agravar o seu rim. Então, esses são os grupos de risco. Se você não se enquadrar, não tiver diabetes, não tiver pressão alta, peso bem e não for uma pessoa idosa, eu diria, a chance de ter doença renal crônica é pequena, né? A não ser que venha alguma coisa, um surto, né, novo, mas é pequena. Mas esses grupos de risco precisam estar conscientes disso. Quais são os exames que o paciente ou o futuro paciente deve fazer para detectar esses problemas renais? Os dois exames para saber se os rins funcionam bem ou não são extremamente simples. Um é o exame de sangue. É um exame que dosa uma proteína no sangue que se chama creatinina. Ela mede a taxa de filtração, digamos que normalmente é 100%, né? Se essa proteína se acumular no sangue, se ela subir um pouco, indica que está filtrando menos, né? Se ela estiver dentro da faixa de normalidade, ótimo. Essa proteína no sangue, ela varia de 0,6 até 1,2. Então, as pessoas podem, mais ou menos, se situar. Embora a gente também orienta que, como é uma proteína que vem do músculo, à medida que a gente envelhece, nós perdemos função do rim 1% por ano. A gente perde normalmente pelo envelhecimento. Segundo, que quando a gente envelhece, a gente perde músculo, né? Os músculos vão se atrofiando, né? E, consequentemente, essa produção de proteína cai. Então, se uma pessoa aos 40 anos de idade tem uma creatinina, digamos, de 1,2, que é o, né, normal, quando ela chegar aos 70, ela tem que ter 0,7, 0,6, porque tem produção menor. Então, se ela for um médico e tiver 1,1, né, se o médico não tiver bem, digamos, com bom conhecimento disso, ele vai achar que 1,1 é normal, não é, né? Então, hoje nós temos fórmulas rápidas que nós podemos dizer pela idade, pelo gênero masculino ou feminino e pela creatinina, quanto tem de filtração. Então, um simples exame de sangue não diz se filtra bem. E o segundo exame é um exame de urina. A urina não tem proteína. Então, a urina não tem proteína, a urina não tem sangue. Se a urina tiver sangue ou tiver proteína, tem doença do rim. Então, é um exame extremamente simples, barato. Os dois são baratos, né, e rápidos, né? Então, essas pessoas que fazem parte desse grupo de risco, né, deveriam ter esses dois exames pelo menos uma vez ao ano, né? Com isso, nós fazemos uma prevenção
digamos, extraordinária, né, de quem tem uma doença renal crônica. E se nós prevenirmos ou detectarmos precocemente, nós podemos impedir a progressão. A pessoa não vai acabar lá na frente precisando de diálise, um transplante de rim. Hoje existem vários medicamentos que protegem o rim, né? Então é preciso que essas pessoas sejam vistas precocemente. Existem aí os dois grupos de doadores, né? O que já sofreu óbito e o vivo relacionado. Qual é a maior faixa de doadores desses grupos no Brasil? Bem, ainda é o doador falecido, né? O que a gente chama de doador cadáver, né? Em todos os países do mundo há um esforço de se utilizar esses órgãos de pacientes falecidos, porque se nós tiramos um órgão de um indivíduo vivo, né, nós temos que tomar muito cuidado, avaliar muito esse paciente para verificar se isso não vai fazer falta, né, mais tarde, né? Porque como nós perdemos 1% de função ao ano, né, e nós estamos vivendo cada vez mais, se nós tirarmos um rim de uma pessoa aos 40 anos ou menos, né, pode fazer falta mais tarde, né? Então a preferência e o estímulo que o governo tem e que nós fazemos um trabalho na comunidade é que as pessoas em vida digam para os seus familiares de que eles são uns doadores, né? No Brasil se tentou há um tempo exigir que a carteira de identidade dissesse sou ou não sou doador, né? Só que se ele não indicou nada na carteira de identidade, o governo dizia eu posso tirar os órgãos, né? Mas como essa retirada de órgãos ocorre geralmente pós-acidente, que é uma coisa súbita, a família está em choque, né? E você abordar uma família para tirar órgãos de uma pessoa que acabou de morrer é uma situação muito delicada. Agora, se em vida ele expressou para a família e disse, olha, se algum dia eu tiver morte cerebral, doem meus órgãos, fica mais fácil. Às vezes até a família que procura o médico e diz, ele em vida, né, expressou esse desejo, né? Agora, isso é um trabalho que a Fundação faz na comunidade, o governo tem que fazer, né? E é contínuo, né? A gente vê que existe pico de doações quando existe uma novela, que existe uma doação de um órgão na novela ou alguém que precise, né? Então, eu acho que todo esforço tem que ser, embora um doador vivo na família, os pais podendo doar, os pais já com 50 anos e se tiverem função boa, eles, né, já passaram mais da metade dos anos que vão viver, são bons candidatos, desde que tenham condições, né, clínicas de doar, né? Mas o foco mesmo é nos doadores falecidos que a gente tem que concentrar os esforços. Dr. Riela, quantos pacientes por mês vocês atendem no Instituto? Bem, a Fundação tem mais ou menos 2.600 pacientes com doença renal crônica que são acompanhados aqui no nosso ambulatório, né? Existem mais ou menos 850 pacientes que fazem diálise, né, que perderam a função, mas nós temos o maior programa de diálise em casa, né, aqui na Fundação, que é um procedimento em que um próprio paciente faz à noite em casa enquanto dorme, que é uma diálise com que eu acho que proporciona uma melhor qualidade de vida aos pacientes, porque ele pode, num dia de chuva, num dia de frio, fazer em casa a sua diálise, ele pode fazê-la de dia em vez de à noite, se ele quiser, se ele tiver um jantar à noite, ele pode dialisar durante o dia e ele pode viajar, né, e não ficar preocupado se na cidade que ele vai tem ou não uma unidade de diálise, né? Então, esse tipo de diálise domiciliar, que é a diálise peritoneal, na minha opinião, proporciona uma das melhores qualidades de vida e nós temos aqui na Fundação o maior programa no Brasil, com mais de 230 pacientes fazendo diálise em casa, né? Então, esse é um método que nós achamos que humaniza, digamos, o tratamento. 10 de março de 2016 tem uma data importantíssima. Exato, esse é o Dia Mundial do Rim, né? É um dia que foi instituído em 2006 em função desta alta prevalência, né, de doença renal crônica na comunidade, mostrando que a doença renal crônica é mais comum do que se supunha.
Então, a partir disso, duas sociedades internacionais, uma que é a Federação Mundial de Fundações do Rim e a outra é a Sociedade Internacional de Nefrologia. As duas, cada ano, escolhem um tema, né, para o Dia Mundial do Rim. Esse Dia Mundial do Rim é celebrado na primeira quinta-feira de março de cada ano. Então, ele é variável, né? E este ano, o tema de 2016 será criança. Então, nós queremos alertar para doenças renais em crianças. Nos anos anteriores, nós tivemos Dia Mundial do Rim com foco em diabetes, com foco em pressão alta, né? Com foco perguntando, né, você sabe como está o seu rim? Né? E as pessoas dizem, como é? Eu urino muito, eu urino bem, meu rim deve ser bom. Esse é o conceito na comunidade, né? E é errado esse conceito, porque as pessoas que perderam a função dos rins, que fazem diálise, elas urinam muito mais do que nós. Elas urinam 4, 5 litros, né, por dia, porque o rim perdeu a capacidade de concentração, né? Então, o volume de urina não diz nada, né? Então, é preciso a gente educar as pessoas de que não é o volume de urina, né? É o exame de sangue e a qualidade da urina, né? O rim é um dos poucos órgãos que se comunica com o exterior. Se eu quero saber se meu pulmão funciona bem ou não, eu tenho que colher sangue e indiretamente medir o oxigênio e ver se ele consegue oxigenar, né? O rim não, basta eu aparar a urina e examinar a urina. Se a urina não tiver proteína, não tiver sangue, é uma boa urina. Esse rim deve ser bom. Entende? Então, o volume de urina não é um parâmetro para dizer se o rim funciona ou não funciona, né? E a razão é que o nosso rim, como filtro, ele é altamente especializado. Ele produz por dia, um adulto produz mais ou menos 180 litros de urina. É uma pré-urina, porque depois que ela é filtrada, produzida, ela passa numa tubulação e volta para o sangue. Então ele filtra e volta, filtra e volta. Então, e no fim do dia só sai 1,5 litros. Então ele concentra muita urina. Quando ele fica doente, ele perde essa capacidade, então ele perde muita água. Por isso que eles urinam muito, né? E urinam à noite, né? Muitas vezes as pessoas que têm doença crônica dos rins, você percebe que ela começou a ficar doente quando ela começou a levantar de noite para urinar, né? Tem outras causas, claro, os homens têm próstata, tem gente que tem bexiga pequenininha e tudo, mas levantar à noite pode ser um sinal de doença crônica dos rins. Então, esse Dia Mundial do Rim é um dia importante de a gente conscientizar, educar a comunidade para os problemas renais. Então, isso é um esforço mundial hoje em dia. O Paranaense, a entrevista, falou hoje diretamente dentro da Fundação ProRenal, a primeira da América Latina e uma das únicas no mundo com esse foco completo de atendimento. Dr. Riela, muito obrigado por nos receber e obrigado pela presença. Parabéns pela carreira e pelo trabalho. Obrigado por dar a oportunidade de a gente divulgar, né, para a comunidade paranaense o nosso trabalho e agradecer o apoio durante esses 31 anos que a gente está aí atuando. Muito obrigado.